Quando eu ouvi Joe Dispenza pela primeira vez, eu não compreendi. Eu senti. Suas palavras atravessaram o ruído da minha mente, como um raio de luz atravessa a névoa. Você é o criador da sua realidade, ele disse, e algo em mim se moveu. Até então, eu vivia como a maioria das pessoas, reagindo aos problemas, ao passado, ao medo do futuro. Achava que mudar a vida significava mudar o mundo lá fora. Mas ele dizia o contrário, que era dentro, no campo invisível, que o jogo realmente acontecia. Comecei essa jornada num momento em que tudo parecia colapsar. Meu trabalho não fazia mais sentido, meu corpo estava cansado, e minha mente era uma tempestade. Foi ali, no meio do caos, que encontrei um vídeo dele. Como criar uma nova realidade. Ele falava de neurociência, mas o que eu senti foi fé. Uma fé científica, se isso existe, a crença de que a consciência é a ponte entre o que somos e o que podemos ser. Nos dias seguintes, mergulhei nesse universo. Descobri que cada pensamento é uma frequência, e cada emoção é um sinal enviado ao campo quântico. Joe dizia que se eu quisesse mudar minha realidade, precisava primeiro mudar minha energia. Parecia simples, mas era o desafio mais difícil que eu já havia enfrentado. Observar o que eu sentia, em vez de ser o que eu sentia. Comecei devagar. 5 minutos por dia de silêncio. Respirava e me via sendo observada por mim mesma. Foi estranho, desconfortável. Mas com o tempo, percebi algo. O corpo estava viciado no passado. Ele reagia antes mesmo que eu pensasse. Ansiedade, preocupação, medo, tudo automático. Joe chamava isso de programação emocional. Meu corpo era a mente do meu passado. Então, decidi ensinar a ele um novo futuro. Criei uma imagem mental da vida que eu queria. Simples, clara, vibrante. Não era apenas uma visualização, era uma experiência sensorial. Eu senti o cheiro do café da manhã naquela nova casa, o toque da brisa na varanda, o som do riso de pessoas que ainda não conhecia. E pela primeira vez, meu coração acreditou. Joe Dispenza fala sobre coerência entre mente e coração. Quando o pensamento envia o sinal e o coração o recebe, o campo eletromagnético ao redor do corpo se expande. E o universo responde. É como se você falasse a língua dele, energia. E foi nessa língua que comecei a conversar com a vida. Mas o processo não foi mágico, foi científico. O cérebro, dizia Joe, não diferencia o que você imagina do que você vive. Quando você sente o futuro como real, o corpo começa a se reprogramar. Novas conexões neurais, novos hormônios, nova vibração. O futuro deixa de ser possibilidade e se torna memória antecipada. Durante semanas fiz isso todos os dias. Às vezes, chorava no meio da meditação. Era como se estivesse me despedindo da velha versão de mim, a que acreditava que precisava lutar para merecer. Aprendi que o campo quântico não responde à luta, responde à entrega. Quando parei de forçar, as coisas começaram a fluir. O dinheiro que eu temia perder voltou. Pessoas surgiram com oportunidades. Ideias brotaram como sementes em solo fértil. Mas o verdadeiro milagre não foi o que aconteceu fora. Foi o que se despertou dentro. Comecei a perceber que o eu que criava a escassez era o mesmo eu que podia criar abundância. Que o campo respondia à consciência, não às palavras. E pouco a pouco, algo dentro de mim se expandiu. Uma sensação profunda de que eu já era tudo o que buscava. Joe dizia: para criar uma nova realidade, você precisa deixar de ser quem tem sido. E isso é morrer em vida. Morrer para o medo, para o passado, para o hábito de pensar pequeno. Eu morri tantas vezes nesses meses. Mas a cada renascimento, minha vibração subia. Comecei a entender Hélio Couto de uma forma diferente. Quando ele fala de ressonância harmônica, está descrevendo o mesmo fenômeno. Você só manifesta aquilo com o que vibra em sintonia. A frequência da riqueza, da saúde, do amor, já existe. Você não cria, você sintoniza. Então, o que nos separa do que queremos não é o tempo, é a frequência.
A mente antiga vibra no medo, no controle, no e se não der certo. A mente nova vibra na certeza de que já deu. Foi ali que entendi o verdadeiro significado do colapso da função de onda. Quando o observador muda, o resultado muda. Certa manhã, enquanto meditava, tive uma visão. Eu estava em um campo dourado, como se o sol emanasse de dentro de mim. Tudo era luz, e nessa luz eu senti a presença do que chamamos de universo. Não como algo fora, mas como uma extensão do que eu era. Não havia mais eu e ele. Havia apenas consciência. Foi o instante mais real da minha vida. A partir daí, a abundância deixou de ser algo que eu buscava. Era o estado natural do meu ser. As coisas começaram a se manifestar com leveza. Clientes, oportunidades, ideias, conexões. Eu já não pedia, apenas agradecia. O universo parecia sorrir, dizendo: "Finalmente você entendeu." Com o tempo, percebi que o segredo de Joe Dispenza não está na técnica, mas na entrega. Não é sobre tentar controlar a realidade, mas se tornar o tipo de pessoa que atrai naturalmente o que deseja. Você não persegue a riqueza, você se torna a vibração dela. E foi isso que transformou minha vida. Quando parei de pensar em dinheiro como algo a conquistar e comecei a senti-lo como uma extensão da minha energia, ele veio. Não como um prêmio, mas como reflexo. Tudo no universo é espelho, e o espelho só mostra o que você emana. Hoje, cada manhã começa com o mesmo ritual. Respiro fundo, coloco a mão no coração e digo baixinho: "Eu sou abundância, eu sou criação, eu sou o campo." E a cada dia que faço isso, o mundo parece responder com mais amor, mais fluidez, mais sincronicidade. Talvez o maior ensinamento de Joe Dispenza seja esse. Você não está aprendendo a criar, você está lembrando quem é. E quando lembra, o universo inteiro conspira a seu favor. A realidade é um reflexo da consciência, e a consciência desperta é o ouro que nunca se perde. E foi assim que um dia, sem esforço, eu compreendi o que significa o despertar da riqueza. Não é sobre ter mais, é sobre ser mais. Ser mais presente, mais grato, mais livre. O despertar da riqueza não acontece de um dia para o outro. Ele se revela aos poucos, nas frestas do silêncio, nas pequenas escolhas, nos instantes em que decidimos acreditar. Foi assim comigo. Um dia, percebi que a vida inteira eu tentava mudar o mundo, mas sem perceber, continuava sendo a mesma pessoa vibrando no mesmo medo. Joe Dispenza ensina que você nunca cria algo novo sendo o mesmo de sempre. E eu precisei olhar para dentro com coragem e dizer: "Chega." A mente antiga ainda tentava me arrastar de volta. Ela sussurrava: "Isso é só sorte. Isso não é real. Isso não funciona para você." Mas quanto mais eu mergulhava nas práticas, a meditação, a visualização, a gratidão sentida, mais eu percebia que não era o mundo que estava mudando, era eu. A energia se transformava, e o universo apenas refletia o novo campo que eu emitia. Era como se a realidade, antes tão rígida, se tornasse flexível, respondendo ao ritmo da minha vibração. Com o tempo, entendi que a abundância não é uma meta, é um estado de ser. Quando você vibra amor, o dinheiro vem como consequência. Quando vibra gratidão, a vida conspira. Quando vibra presença, o tempo se expande. É nesse estado de coerência que o impossível começa a acontecer. E foi ali, no silêncio entre um pensamento e outro, que percebi que o verdadeiro trabalho não era criar o futuro, mas lembrar que ele já existe, esperando que eu me alinhe a ele. Hoje, quando fecho os olhos, não visualizo mais apenas resultados. Eu sinto a vibração do ser que já vive a vida que sonhei. Eu caminho com a energia da prosperidade, e ela caminha comigo. E quanto mais eu vivo assim, mais percebo que a mente é um instrumento divino, e o coração, a chave que o desperta. Então, se há algo que posso te deixar depois dessa experiência, é isso. O poder está em você. A realidade não está lá fora, esperando que você lute para conquistá-la.
Ela está aqui dentro, esperando que você a lembre, a sinta e a permita florescer. O despertar da riqueza é isso: parar de buscar e começar a ser. E o ser é pura abundância. Se essa mensagem tocou o seu coração, respire fundo comigo agora e sinta a energia da prosperidade te envolvendo. Você está pronto para criar uma nova realidade. Mas antes de ir, lembre-se, o universo só responde à vibração da ação. Inscreva-se no canal, deixe seu like se este vídeo elevou sua energia e comente abaixo: eu desperto a riqueza em mim. Porque quando você declara isso, o universo escuta e começa a conspirar a seu favor. Você só precisa acreditar.